Boa noite, pessoal. Vamos continuar a meditação no livro de 1 Reis e vamos fazer aqui a nossa oração inicial. Senhor nosso Deus, amado Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua santa presença, agradecendo, meu Deus, a oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos meditando na Tua palavra, agradecendo pelo privilégio do Senhor estar se revelando para nós, nos orientando como podemos ser melhores para o Senhor dia após dia, como podemos ser melhores para os nossos familiares, para os nossos irmãos na fé, e até para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Com o Senhor, meu Deus, nos dando a tua direção, com certeza nós seremos mais eficazes na pregação da tua palavra. Que o Senhor venha ministrar exatamente isso dentro da gente. O Senhor está preparando essa noite para nós. Então, que tudo que o Senhor preparou, a gente venha absorver. E que seja tudo de encontro com a nossa necessidade maior. Cada um de nós aqui tem uma necessidade específica que o Senhor venha falar fortemente dentro da nossa necessidade. Que o Senhor, meu Deus, pela fé, venha ministrar também aos corações dos nossos familiares, cujo mural está aqui do nosso lado. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer com que cada um deles, que ainda não te conhece, venham ser alcançados pelo teu Espírito de alguma forma. Isso realmente não nos interessa. Seja usando as nossas vidas, seja usando as vidas de outras pessoas, o que importa é que essas pessoas, nossos amados, sejam alcançados pelo seu poder. E aqueles, meu Pai, que já são da fé, que sejam fortalecidos. Que todas nós, meu Pai, saiamos essa noite mais convictas ainda de que tomamos a melhor atitude de nossas vidas, que foi buscar ao Senhor e conhecer mais do Senhor. Nós entregamos, meu Pai, essa noite em Tuas mãos, essa meditação em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor venha repreender todo o mal e que nada venha roubar, meu Pai, aquilo que o Senhor preparou para nos entregar. Nós entregamos tudo que somos e que temos e que planejamos nas Tuas santas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos começar aí. Estamos no livro 1 Reis, capítulo 4. Vamos começar aí do verso 1. Assim o rei Salomão foi sobre todo o Israel. No momento que o autor desse texto faz questão de posicionar, né, de reafirmar que Salomão foi sobre todo Israel, significa que todo Israel estava aceitando o domínio de Salomão. E vamos lembrar que, algum tempo atrás, o reino estava dividido, o reino não estava entendendo bem quem ia ser o rei, tinha aquela questão de Adonias, a questão de Salomão, Davi ainda vivo, enfim, nós já vimos isso lá atrás. E aqui a gente está observando que todo o reino agora está submisso, subjugado ao rei Salomão, né? E a gente vai ver que isso está trazendo para eles um retorno positivo, tá? Então, não está havendo, nesse momento, nenhuma rebelião ou coisa parecida. E estes eram os príncipes que ele tinha: Azarias, o filho de Zadok, o sacerdote. Na sua versão pode estar escrito os principais, mas seja como for, não significa necessariamente que essas pessoas eram príncipes no conceito da palavra, né, de ter alguma hierarquia monárquica. Não significa isso. Significa que era uma das pessoas mais importantes, né, de confiança do rei Salomão, certo? A gente vai ver que o Azarias, ele, na verdade, vai ter a função de sacerdote. Não tinha isso de príncipe ser sacerdote, não existia isso de rei ser sacerdote, tá bom? Então, quando ele fala aqui de príncipe ou principal, como possa estar na sua versão, é só sinalizando para a importância dessa pessoa dentro do reinado, dentro da organização, da administração
de Salomão, era uma pessoa de confiança de Salomão. Então, vamos lá. Os príncipes, né, que ele tinha: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote; Eliorefe e Aías, os filhos de Cisa, escribas; Josafá, o filho de Ailude, o cronista; e Benaia, o filho de Joiada, estava sobre o exército. E Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. A gente vai ver aqui que o texto ele está desenvolvendo como estava a organização administrativamente organizado o reino de Salomão. De uma forma, ele faz questão de denotar isso, mostrando que a sabedoria de Salomão estava sendo usada justamente para que essas pessoas, para que o reino, melhor dizendo, né, estivesse sendo melhor gerido. O que a gente vai perceber? Que ele está distribuindo funções, e não são poucas funções, mas ele distribui ao invés de concentrar tudo em suas mãos. Isso é extremamente sábio, né? Qualquer bom líder, ele entende que não deve ser um chefe, né? O chefe concentra todas as decisões. O líder, ele passa o espírito e distribui as obrigações. Então, é um quê de sabedoria, há um quê de sabedoria dentro disso, e é o que a gente vai vendo aqui, sendo discorrido nesse texto. Quando a gente vê aqui essa função que a gente vê aqui de Eliorefe e Aías, no verso 3, filhos de Cisa, como escribas, e na sua versão aí pode estar também como secretários, eram aquelas pessoas, eu anotei aqui, que são muitas informações, né, muitos cargos, só para a gente ter noção do que eles realmente faziam. Esses secretários, ou como a gente está vendo aqui, escribas, eles eram responsáveis pelos registros e cópias de documentos de Israel, os registros históricos, as informações comerciais. Então, essas coisas burocráticas, essas pessoas ficavam responsáveis. Só eles que faziam isso? Provavelmente não, eles eram os responsáveis. Abaixo deles deveria ainda existir uma cadeia de outros funcionários, vamos dizer assim. E dentro das funções dos escribas, a gente pode citar também, inclusive, a própria replicação da palavra. Eles eram copistas, né? Eles tinham a obrigação de manuscrever cópias da própria palavra de Deus. Então, eles tinham também sobre si essa responsabilidade, além de manter os arquivos e registros do comércio, né, documentos oficiais do rei, enfim, eles tinham essa responsabilidade também. Aí a gente vem para Josafá, o filho de Ailude, o cronista. O cronista, ele era responsável pelas crônicas do rei, pelos arquivos do rei. Então, a gente vai ver ali, depois, o livro de crônicas, né, de primeira e segunda crônicas, que vai discorrendo sobre os atos do rei, sobre as coisas que aconteciam dentro daquele reinado, dentro daquele período, as coisas mais importantes, para que isso ficasse também como registro histórico. Tá bom? Então, o cronista também tinha essa responsabilidade. E lembrando, pessoal, que esse Josafá aqui, ele já trabalhava também para o rei Davi. Então, ele era um cara de confiança do rei Davi e que ele continuou sendo no período do reinado do rei Salomão também. Vamos lá para o verso 4, né? O Benaia, a gente já viu que ele estava sobre o exército particular, né, a guarda real particular do rei Davi, e ele vai estar aqui sobre todo o exército de Israel agora, tá bom? Então, ele não está só sobre a guarda particular do palácio,
né, a guarda particular do próprio rei Salomão, mas sim sobre toda a guarda de todo o reino de Israel. Ele foi, como é que a gente diz? Promovido, né? Lembrando que esse Benaia, ele de fato não era um israelita, ele foi um daqueles que seguiu a Davi, vendo a história de Davi, seguiu a Davi, foi fiel e leal a Davi, comprou a briga de Davi, foi fiel e leal, se converteu ao Deus de Davi, ao Deus único de Israel, e se tornou fiel também a Deus. A gente vai perceber aqui que Deus promove ele, coloca ele, inclusive, sobre chefe de todo o exército de Israel. Sem sombra de dúvidas, um cargo muito importante para você dedicar para uma pessoa que não fizesse parte do seu sangue, vamos dizer assim. Israel era uma nação, um país fechado. Deus não queria mistura com outros povos. Inevitavelmente isso vai acontecer, né? Principalmente nesse momento aqui. Existe a mistura dos povos, mas não era o objetivo inicial de Deus, era sempre ter Israel como um povo separado. E aí a gente vai ver que esse rapaz cai meio que de paraquedas lá nos braços de Davi, e ele acaba fazendo parte do reinado de Davi, e ele continua agora também no reinado de Salomão. Vamos lá. Zadok e Abiatar, sacerdotes, eles tinham já a função de sumos sacerdotes. Então, enquanto o primeiro, né, o Azarias, ele ficava mais próximo do rei, como se fosse um conselheiro do rei, o Zadok e o Abiatar ficava mais responsável pelas coisas lá do tabernáculo, do templo, que a gente não vê ainda construído, né? Não está aqui citado ainda, o templo vai ser construído um pouco depois, mas ele vai ficar, essas pessoas, eles vão ficar mais próximos do povo, né? Mas terão uma influência maior sobre o povo. Ele é extensão político-religiosa, tá certo? De Salomão até o povo. E o Azarias seria um conselheiro mais pessoal. Não que o Zadok e o Abiatar não tivessem também essa aproximação com Salomão, essa conversa, tinha também, tá certo? Mas eles estavam mais a cargo das coisas espirituais de fato. Verso 5. E Azarias, o filho de Natã, estava sobre os oficiais. Deixa eu ver aqui seu comentário, Fernanda, rapidinho. Exatamente, Fernanda. Esse primeiro momento aqui, o Abiatar, ele ainda está fazendo parte do quadro, mas a gente já viu anteriormente que depois ele vai ser afastado, né, e isolado lá na casa dele, a gente já viu isso anteriormente, e a influência maior realmente vai ser de Zadok. Influência maior não, né? Depois vai ficar sendo a influência única, que Abiatar acaba sendo morto. E Azarias, o filho de Natã, estava sobre os oficiais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que está na outra tradução. Na sua versão pode estar escrito provedores e também pode estar escrito intendentes, tá? Então, o Azarias, ele estava responsável principalmente pelo suprimento do palácio, o suprimento do reino, tanto de alimentos como também de armamentos, tá? Então, ele ficava responsável por cuidar do exército, não só do exército, mas ele também ficava ocupado de cuidar das coisas do rei, no sentido de suprimentos. Beleza? Então, vamos lá. Isabude, o filho de Natã, era o oficial mor e amigo do rei, que pode estar na sua versão aí como ministro.
E aí a gente vai ver que esse é o único que é sinalizado como amigo do rei. Então, esse rapazinho aqui, o Zabud, provavelmente era o cara de maior confiança de Salomão. Então, quando ele estava lá em dúvida de alguma coisa, se é que Salomão poderia ter dúvida de algo, já que ele era tão sábio, quando ele queria conversar com alguém, desabafar, pedir um conselho, uma direção, ele procurava esse rapaz aqui. Ele era o melhor amigo. Então, era uma pessoa bem íntima e, com certeza, ele exercia muita influência sobre o rei Salomão. Então, vamos lá. Ele, como ministro, ele tinha também a responsabilidade de funções executivas, como conselheiro também, como cobrador de impostos e como diplomata. Então, se Salomão tinha interesse de se reportar, vamos lá, para o rei do Egito, né, o faraó, então, quem primeiro aparecia era o Zabud, né? Não era o rei que ia até lá, ele tinha alguém que falava por ele, como se fosse um porta-voz. Então, o Zabud era esse rapaz, então, o oficial-mor, ou ministro, ele tinha aí essa função. Verso 6. E Aizar estava sobre a casa. E essa é a função de mordomo, como que está aqui na outra versão, e Aizar, mordomo. Bom, a função do mordomo era cuidar diretamente das coisas do palácio, de tudo mesmo, desde as vestes, a alimentação do rei, a família do rei, tá? Ele tinha que dar conta disso tudo. Se a gente for observar, a gente nem viu todos os cargos ainda, mas você percebe que a coisa é muito grande, né? As funções, as responsabilidades de um reino não são pequenas, muito grandes. Não tem como o rei dar conta de tudo isso sem ter auxílio de outros. E Adonirão, o filho de Abidá, estava sobre o tributo. Então, esse também era um cobrador de impostos, cobrador de tributos. E ele respondia diretamente ao oficial-mor, ministro, aquele que era amigo, né, do Salomão. E Salomão tinha 12 oficiais ou intendentes sobre todo Israel, os quais davam conta das provisões para o rei e sua casa. Cada homem fazia provisão para um mês do ano. E a gente vai ver aqui ele destacar alguns nomes e falando sobre porções de território que eles teriam responsabilidade. Antes de eu continuar, pode falar, Isis. Está me ouvindo bem? Sim. Eu achei extremamente interessante essa parte, quando ele nomeia o chefe dos administradores e nomeia 12 administradores por distritos. Seria equivalente, ele estava como presidente, tinha os seus ministros, né? Aqui os cargos de confiança, e tinha os governadores. E a importância disso é de que ele teria um olho em cada região e extrairia daquela região o seu melhor, sem ser pesado para o povo. Em vez do povo ter que suprir o palácio durante todo o ano, dividir ali os seus ganhos, eles tinham um mês para dar o seu melhor para o palácio. Tudo, sua produção, o seu melhor, e viver regaladamente durante todo o ano. Isso é muito interessante, muito moderno para as administrações hoje, que os estados são extremamente pobres e vivem ali do governo federal, né? Que seria esse rei, mas não lhe dá essa independência de produção, de gestão, e traz para o palácio o melhor, traz as melhores riquezas, e ainda gera uma competição, porque não, no meu mês, minha região vai dar o melhor, vou dar o melhor vinho, o melhor gado, não sei o quê. Isso é muito interessante, extremamente moderno. E algo que, se fosse aplicado nos dias de hoje, seria muito interessante para a administração pública. E
E eu me perguntei por quê, primeiro, né, na primeira leitura, por que esse negócio está falando dos cargos, da administração do palácio, e aí eu consegui perceber também a sabedoria na gestão dele, de delegar, de não se sobrecarregar, de não ter que estar tendo que cuidar de tudo. Ele simplesmente delegou, em primeiro lugar, os seus cargos de confiança, e a esses 12 administradores, ele tem um cara também que vai supervisionar. É muito interessante. Pois é, o que você fala aí procede. Para Israel, naquele momento, isso era uma grande novidade. Israel nunca teve uma estrutura política tão bem definida. Isso começa agora com Salomão, tá? De até formar um exército mercenário. Isso começa tudo com Salomão. Eles não tinham esse tipo de organização, de administração. O que não significa que isso não existia naquele tempo. Eu costumo dizer que Israel era um pouco atrasadinho. Tanto que Israel não tinha rei e ele queria rei. Né? A gente já viu isso aí anteriormente. E o que acontece é que eles viam nos outros reinos, outros países, toda essa estrutura. E eles achavam que isso era muito legal. Vai ser legal aqui no começo, no final já não vai ser tão legal. Mas, enfim, a gente vai discorrendo sobre isso à proporção que formos avançando no texto. Tá certo? Mas isso, para Israel, era extremamente inovador e isso vai se dar, né, toda essa conjuntura através de Salomão. Pode falar, Fernanda. Muito chato isso de atropelar a fala da pessoa, antecipando o que a pessoa quer falar. Muito chato, vou logo deixar claro. Então, essa questão dos 12 provedores, vamos lembrar que nada, absolutamente nada do que está na palavra de Deus, ela é em vão, principalmente o que diz o próprio Deus. Quando esse povo se levantou para pedir um rei, quando eles já tinham o Todo-Poderoso do lado deles, mas eles entenderam, como foi dito há pouco, que eles precisavam de um rei, o Senhor, lá em 1 Samuel 8, do 14 e 15, e disse o profeta Samuel ao povo: e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará aos seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais, aos seus servos. Os dízimos eram o fruto da terra para o rei. O melhor do que esse povo produzisse iria para o rei. E fala também, segundo Crônicas 8, 4, 5, diz o seguinte: também edificou a Tadmor no deserto e todas as cidades de provisões que edificou em Amate. E edificou também a alta Bet-Oron e a baixa Bet-Oron, cidades fortes com muros e portas e ferrolhos. Essas 12 cidades, chamadas cidades provisões, elas tomaram proporções de cidade forte porque elas proviam a casa do Senhor. Ou seja, lá atrás, o que hoje parece uma coisa, o que hoje hoje que eu digo nesse ponto do reinado de Salomão. O que nesse ponto do reinado de Salomão é uma coisa bacana, é uma coisa inovadora, é uma coisa positiva, se revelará que não, mais para frente, como também já foi mencionado, não será tão legal, porque o Senhor não trouxe isso como uma bênção para o povo, o Senhor trouxe isso como preço, como o preço que o povo iria pagar por pedir um rei. Esse era um momento do reinado de fartura, um momento de bênção, um momento de sucesso. Mas nós sabemos que mais para frente as coisas vão mudar e essas cidades provisões elas tomarão outras proporções e todos os tributos e tudo mais que virão a partir daí não serão necessariamente bênçãos para o povo, né? Enfim, é isso. Pessoal, se a gente for avaliar direitinho, o tributo ele era cobrado para que essas pessoas pudessem explorar aquele pedaço de chão e parte disso aí ia ser dado ao rei, entregue ao rei, como se fosse, né,
pagando pelo direito de estar ali usufruindo daquela terra. Só que o imposto não era baratinho. Hoje nós fazemos isso também, né? A gente trabalha em torno aí de 365 dias. Vamos lá, tirando os domingos aí, né? Os 320 dias, mais ou menos, a gente trabalha ao longo do ano. E pelo menos 3 a 4 meses de trabalho nosso, de todo o nosso trabalho, é meio até cruel pensar assim, 3, 4 meses de nosso trabalho é todo entregue ao governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, para pagar os tributos, para pagar todo tipo de imposto que a gente possa imaginar. A carga tributária para a gente é muito alta. Nesse momento, a gente vai ver que esse povo está feliz. Vai ter um real motivo para que eles estejam felizes, né? Primeiramente, eles não estão mais dentro de muros, presos, com medo dos seus inimigos. Como é um reino de paz, eles agora estão em suas próprias terras, não precisam estar dentro das cidades fortificadas, eles estão nos campos, plantando e colhendo o que eles gostam de fazer. A gente vai ver, cada um tem a sua vinha, cada um tem sua figueira, né? Cada um tem o que gosta de fazer, colhendo para si. Israel, em princípio, é um povo camponês. Esse povo vai lá, e só a alegria dele estarem novamente tendo um pedaço de terra livre, sem dor de cabeça, né? Sem aquela pressão de que daqui a pouco vai chegar o filisteu para tomar aquilo que eles plantaram, daqui a pouco vai chegar o assírio para tomar conta do que eles plantaram. Não, eles agora têm paz. Então, isso dá para eles uma sensação de alegria, né? Que nem a gente paga imposto, paga imposto, paga imposto. Mas se a gente visse o retorno disso em nossas vidas, a gente não ia se queixar de estar pagando os impostos. Porque ainda que estejamos pagando os impostos, nós estamos tendo qualidade de vida e não está nos faltando na nossa mesa. Isso estava acontecendo com essa turma agora, tá? Então, eles iam lá e de 2 a 4 dias da semana era tido como imposto para a coroa. Tributos, dê o nome que quiser. Vou falar imposto porque fica mais fácil da gente compreender. Então, de 2 a 4 dias. Sabe o que são 2 a 4 dias? Em 6 dias de trabalho? É muito alto. Não é uma coisa barata. Não é uma coisa leve. Não é suave. É um fardo muito pesado. Mas sabe aquela ideia, aquela sensação de que, pô, finalmente eu estou conseguindo possuir alguma coisa? Me lembra o início do governo de Lula. Ele deu crédito para todo mundo. Deu crédito para rico, deu crédito para pobre, deu crédito para todo mundo. O que todo mundo fez? Começou a consumir. Poxa, finalmente eu posso comprar um carro, eu posso comprar uma roupa melhor, eu posso reformar minha casa, né? Não foi porque seu poder aquisitivo cresceu, foi porque você recebeu uma linha de crédito. A gente vai ver que no futuro, falando de Brasil, essa linha de crédito endividou a nação. Não tornou a nação próspera. O pessoal ampliou o consumismo, sim, mas não tornou a nação necessariamente próspera. A nação ficou endividada. Mas essa turma aqui está com aquela falsa sensação, pô, finalmente eu posso agora plantar e eu vou ter a certeza de que eu vou colher. Velho, mas quase metade dessa colheita era para a coroa. Mas nesse momento, eles estão felizes. Era o que, como Fernanda trouxe, era o que Deus tinha planejado para Israel? Não, por isso Deus nunca inventou um processo desse, uma organização dessa para Israel. O que Deus projetou para Israel eram juízes, pessoas que julgassem o povo, pessoas que dissessem, olha, isso é certo, isso é errado, você vai pagar porque errou, você vai ser beneficiado porque acertou. Pronto, era só isso. Quem ia gerir esse povo era o próprio Deus. Né? Beleza. Eles exigem um rei, Deus vai e cede, olha, tudo bem, vocês vão colher, né, o preço das suas escolhas. E a gente vai ver isso aqui. Mas, nesse momento, a alegria é por isso, tá certo? E é o que a gente vai ver aqui. Cadê? Estamos no verso
verso 7, né? E Salomão tinha 12 oficiais sobre todo Israel, os quais davam conta das provisões para o rei e sua casa. Cada homem fazia provisão para um mês no ano. Legal? Muito organizado? Legal. A Isis comentou, poxa, fica equilibrado. Cada um vai dar o melhor. Eu acredito até que, no primeiro momento, eles até pensavam isso. Vou dar meu melhor para o rei que nos trouxe a paz. Fechou. Mas não era uma coisa assim muito bem dividida. Vou mostrar aqui para vocês um mapinha. Dá para vocês verem aí, pessoal, a tela? Aparece aí o mapinha? Pronto, beleza. Pronto. Então, a gente vai ver aqui, nessa tela, o seguinte, que a gente tem vários territórios, e vocês vão observar que no meio de todos esses territórios, eles não têm a mesma dimensão. Tem território que é maior, tem território que é menor. Tem território que fica em planície, tem território que fica em região montanhosa. Tem território que é próximo ao mar. Tem território que está lá no meio do deserto. Então, tem território que vai ser fácil plantar e colher. Botar o gado lá, dar de comer e arranjar pastagem para o gado, dar bebida para o gado. Tem território que vai conseguir fazer isso. Tem território que não. Então, se a gente for observar, não era tão justo assim. Ao longo do ano, eles só tinham que servir um mês do ano. Ok. Mas, meu irmão, não é porque ele era menorzinho que a cota dele diminuía, não. Esse cara tinha que trabalhar o suficiente para dar conta de todo o luxo que o palácio exigia. Então, de verdade, não era uma coisa tão justa. Mas aquela primeira sensação, oh, finalmente eu vou plantar e colher, e o inimigo não vai me roubar. Quem vai me roubar é meu amigo mesmo. O negócio só mudou de figura, tá? Não é mais fogo inimigo, agora é fogo amigo. E para sustentar o palácio de Salomãozinho, meu irmão, não era brincadeira. A gente vai ver aqui que o negócio era puxado. Vamos para frente. No verso 8. Estes são os seus nomes. O filho de U, no monte de Efraim. O filho de Dequé, em Macás e em Saalabim, e Bet-Semes, e Elon Bet-Anã. O filho de Ezed, em Arubote, e a ele pertencia Socó e toda a terra de Éfer. O filho de Abinadab, em toda a região de Dor, o qual tinha por esposa Tafate, filha de Salomão. Então, esse rapaz aqui era genro de Salomão. Baaná, o filho de Ailude, a ele pertencia Taanaque e Megido, e toda Bet-Seã, a qual está junto a Zaretã, junto a Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até o lugar que está além de Jaquemeão. Muitos desses termos, dessas cidades, a gente não consegue identificar nos mapas. Tá? Primeiro que são cidades muito antigas, não tem a devida localização dela, então os mapas históricos não são capazes de definir pontualmente onde era, eles só dão uma ideia de mais ou menos a região que era, tá? Mas a gente vai vendo aí no mapa mais ou menos como era a divisão. Não vai ter aqui o nome de cada uma dessas cidades, mas vai dar para ter noção de como era desproporcional. Esse reino aqui de Baaná mesmo, a gente vai ver que o reino dele não era pequenininho não. E ele está próximo de Jezreel. Jezreel era extremamente frutífero, era um vale extremamente frutífero. Vamos para frente. Verso 13. E o filho de Geber, em Ramote-Gileade, a ele pertencia as aldeias de Jair, o filho de Manassés, as quais estão em Gileade. A ele também pertencia a região de Argobe, a qual está em Bazã. 60 cidades grandes com muralhas e barras de bronze. Com certeza, essa cidade era muito grande. Se eu não me engano, deve ser essa região por aqui, ó. Tá? Que aqui está como Manassés. Essa região aqui. Daí que é uma região muito grande, pô. Isso é vale, está perto aqui
de rio. Então, não é um lugar como aqui, por exemplo, que está mais perto é de deserto. Isso aqui está perto do Negueb, deserto. Isso aqui é o Mar Morto. O que tem aqui? Morte. Vamos lá. Onde eu parei? Versículo 14. Ainadab, o filho de Ido, tinha Manaim. Aimás estava em Naphtali. Ele também tomou Basimate, a filha de Salomão, como esposa. Outro genro de Salomão. Então, pessoas de confiança, né? Baaná, filho de Uzai, estava em Azé e em Alote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Gebe, filho de Uri, estava na região de Gileade, na região de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, e ele era o único oficial que estava na terra. Judá e Israel eram muitos, como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo, bebendo e se alegrando. Então, como eu já falei, né? Os primeiros momentos de Israel, essa galera aqui está muito feliz, tá? Tem aquela primeira sensação de liberdade. Quem não gosta de liberdade? E a gente vai ver o texto chamando a atenção que Judá e Israel eram muitos, como a areia que está junto ao mar, em multidão. Então, era um povo que cresceu pra caramba. E até porque, para ocupar toda essa região, que era a região que o próprio Deus tinha prometido lá atrás para Abraão, essa região já tinha, como é que se diz? Já tinha um destinatário. E para Israel tomar posse disso tudo, obviamente que eles tinham que se multiplicar. E sim, conseguiram se multiplicar muito. Tanto que eles aqui estão cumprindo a promessa que Deus fez lá a Abraão e que repetiu depois para Jacó, que o povo dele seria uma multidão tal qual a areia do mar. Pode falar aí, Fernanda. Vou falar mais não. Já adiantou a fala aí de novo? Quer falar de Gênesis 22, 17, mas você já falou. Amém. Graças a Deus por isso. Pois é. Em Gênesis 22, 17, essa promessa vai para Abraão. Em Gênesis 41, 49, 32, 12, quero dizer, vai para Jacó. E, enfim, né? Então a gente está vendo aí que a parte de Deus, Deus está honrando. Ainda que esse povo esteja desejando andar pelas suas próprias pernas, Deus não deixa de ser fiel à palavra que ele prometeu lá atrás, ao pacto que ele fez lá atrás. Ainda que essas pessoas mereçam ser desprezadas, porque o que tem dentro do coração delas no futuro, a gente já sabe, é a idolatria. Está se misturando com os povos. Aliás, aqui já está misturado. Eles já são, em parte, idólatras. Né? O culto a Deus já está misturado. Então, o que eles mereciam era que Deus desprezasse. Mas não, Deus não faz isso. Deus continua cumprindo a palavra dele, né? Ainda que a gente desvie para a esquerda, desvie para a direita, os planos de Deus não vão deixar de se cumprir. Deus vai continuar fazendo tudo aquilo que ele já havia dito. Verso 21. E Salomão reinou sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o limite do Egito. Eles traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Então, quando ele fala o rio, esse rio é o Eufrates, que ele vai estar aqui por cima. Tem um outro mapinha que é melhor. Deixa eu ver se eu jogo aqui. Dá para ver esse mapa aí, pessoal? Mudei. Dá para ver? Mudou o mapa? Não mudou, não? Então... Não. Tá, deixa eu tentar aqui de novo. Pronto. Então, esse mapa aqui, a gente já vai ver lá em cima, tá? O Eufrates, olha aqui, delimitando, tá? Há alguns autores que dizem que, inclusive, ele foi um pouco além do Eufrates ainda, tá? E teve domínio e influência ainda depois do Eufrates.
Então, essa linha roxa aqui vai delimitando, tá bom? Essa parte aqui, os sidônios, a gente vai ver aqui, mas aqui no centro, tá? Tudo isso aqui está sob o domínio de Israel. E a gente vai ver aqui o quê? A Síria, Arã. A Síria sendo subjugada por Israel. São inimigos, no futuro vão ser inimigos. Mas nesse momento, Israel está dominando. A Síria, a gente sabe que são povo idólatra. Tu acha que isso aqui não vai dar ruim, não? Vai dar problema, é óbvio. Amate, povo idólatra. Vai dar problema. E por aí vai, tá? Os filisteus estão aqui embaixo, mas Israel está dominando toda essa região. Então, estamos tendo paz até com os filisteus. Filisteus, há um tempo atrás, vinha e saqueava Israel. Agora não, está todo mundo submetido, acabou a guerra, está todo mundo em paz. Eles viram que o poderio que havia nas mãos de Davi foi suficiente para dominar tudo isso aí. Então, não vamos nem procurar confusão, porque a gente não tem nem mais estrutura para continuar guerreando. Vamos nos sujeitar agora ao filho de Davi e vamos, pelo menos, ter um período de paz. Está todo mundo aqui concordando, né? Está todo mundo querendo tranquilidade. Nós, graças a Deus, nunca precisamos viver dentro de um estado de guerra. A gente não sabe o que é a dor e o sofrimento de um estado de guerra, as perdas, as famílias que ficam desamparadas, porque os homens morrem na batalha, né? As esposas e os filhos ficam desamparados. É uma confusão muito grande. Estrutura, cidade destruída, reconstruir tudo isso demanda muito dinheiro, isso demanda muito sacrifício, demanda tempo. Então, não vale a pena eles estarem brigando e guerreando, porque eles já se guerrearam demais. Então, todo mundo aqui realmente está querendo paz. Todo mundo está querendo paz. Tá certo? Então, a gente vai ver aqui, ó, torrente do Egito, ok? E até aqui, essa região pertencente a Israel. Sendo que isso aqui é deserto, viu, pessoal? Lembrando que isso aqui é deserto. Quanto mais a gente vê no mapa essa região laranjinha, marronzada, significa que são zonas secas. Para cá a gente já vai ver mais esverdeado, a gente vai perceber que são zonas mais irrigadas, tá? Então, tem maior pluviosidade, tem mais chuva, tem rio, então é melhor para plantio, até para a criação de gado. Deserto é para quê, pelo amor de Deus? Sofrer, né? Então, vamos lá. E eles traziam, final do verso 21, e eles traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Então, Salomão não vivia apenas de arrecadar impostos do seu reino, do seu próprio povo e do povo que estava sendo subjugado. Mas até esses próprios reis, para manter a paz, ele ainda dava presentes a Salomão. Não era para o reino. Os presentes eram pessoais, eram para Salomão. Tá? Então, esse enriquecimento não significava que era enriquecimento de Israel. Isso era o enriquecimento pessoal de Salomão. E a provisão de Salomão para um dia era 30 medidas de farinha. Na sua versão pode estar escrito coros. Não se sabe muito bem o que é essa medida, tá? Mas, enfim, 30 medidas de farinha fina e 60 medidas de alimento. São grãos, tá bom? Essa aí é a parte de grãos. 10 bois gordos, 20 bois de pastos. Talvez não fosse um boi tão gordo. O boi confinado é o boi de engorda, o boi de pasto, ele não é o boi de engorda. Então, poderiam ser um gado mais magro, tá? Mas ainda assim, meu irmão, isso aqui é por dia, tá? Vamos lá. 10 bois gordos, 20 bois dos pastos, uma centena de ovelhas, além de cervos, e cabritos montaneses, né? Cabrito de montanha, e corços e aves cevadas.
Segundo os estudos, eu vou pegar as 3 médias que eu vi e vamos nos basear pela menor das médias. Teve estudo que disse que isso era suficiente para sustentar 22 mil pessoas, isso aqui era por dia. Por dia. 22 mil pessoas, 48.600 pessoas, e teve dados de serem até 54 mil pessoas. Dentre essas pessoas, a gente teria o rei, sua família, toda a corte do palácio, essa galerinha que nós falamos, os intendentes, os sacerdotes, os oficiais, talvez o próprio exército, mas isso o texto também não deixa claro, mas talvez o próprio exército tivesse inserido nisso aqui. Mas entenda que isso não é uma coisa suave e leve, não, meu irmão. Isso é muito pesado. Você sustentar uma corte desse tamanho. E ainda você tem que tirar algum para comer no final do dia, né? Você tem que tirar a sua parte. Então, vamos imaginar que dentro disso aqui, cada uma dessas pessoas que estão sendo alimentadas, ela está recebendo em torno de meio quilo de farinha, a farinha servia para pão, bolo, tal, né? E meio quilo de carne, cada pessoa. Isso é comida para caramba. Fora os outros alimentos que a gente tem aqui, 60 medidas de alimento que deveriam ser outros tipos de grãos. Tá bom? Talvez até hortaliças, verduras, outras coisas também que devem estar inseridas nisso aqui. Mas era uma opulência mesmo. É que nem hoje a gente pagar pagar a conta daqueles ministros lá do STF. Quando a gente vê a conta daqueles caras, os caras bebendo champanhe importado, vinho premiado, quem paga essa conta é aquele que está vendendo a manga na rua, lá no seu carrinho, é o dentista que está lá se lascando, trabalhando o dia todo, entendeu? É o frentista que está lá no posto, colocando em risco sua vida, que aquela zorra pode explodir a qualquer momento, respira aquele gás o tempo todo e pode ficar doente com o passar dos anos. Então, a gente que paga o luxo dessa galera. Então, está todo mundo aqui pagando o luxo da galera. Por que eles estão felizes? Vou repetir. Porque, finalmente, eles podem, pelo menos, ser livres para cultivar e garantir a sua colheita. Só isso. Mas a gente vai ver que é um fardo muito pesado sustentar essa corte. Pode falar aí, Cristiane. Vou voltar ali no capítulo 3, só para bem falar o primeiro versículo. E aí, quando fala que Salomão casou com a filha de Faraó e trouxe a cidade de Davi até que acabasse de edificar sua casa. Aqui mostra que Salomão não ficou morando no palácio de Davi, ele não quis ficar no palácio de Davi, ele construiu um outro palácio para ele. Só que no mesmo tempo que ele estava construindo a casa dele, ele estava construindo a casa do Senhor e ainda levantando as muralhas. Eram 3 construções. Então, imagina quantas pessoas envolvidas nessas 3 construções ao mesmo tempo. Então, minha filha, tem que ter tudo isso mesmo. Senão não dava conta de sustentar esse povo todo, esses trabalhadores todos. E só uma observação aí, interessante, que ela chamou a atenção. A construção da casa dele, ele estava fazendo essa construção fora dos limites de Jerusalém. Tá? Esse primeiro verso aqui do capítulo 3, ele está falando de 3 construçõezinhas básicas. Ele construiu muito mais coisas. Tá? Ele foi um construtor. O cara botou para lá, cresceu realmente Israel. Botou lá em cima, mas o custo não foi barato, principalmente para os habitantes. A casa que ele construiu foi fora dos muros de Jerusalém. Por quê? Porque ele estava se relacionando com pessoas estrangeiras, idólatras. Não podia permanecer em Jerusalém. Então, ele cai fora, mas ele constrói o palácio. Tá? Vamos lembrar que esse palácio era para conter 1.000 esposas, 1.000 mulheres. Né? 1.000 mulheres. Que essas mulheres pariam pelo menos um filho a cada 2, 3 anos. Sei lá, meu irmão. Imagina, eu ainda não procurei essa informação, mas quantos filhos Salomão teve? Né? E ele tinha que sustentar tudo isso aí, tinha que dar conta disso tudo aí.
ele estava construindo ali a fortificação de Jerusalém, teve outras cidades fortificadas, a Fernanda aqui até já citou, ele vai construir outras cidades fortificadas. Fortificada, quando fala fortificada, é construir o muro em volta, tá? Para a proteção dos seus celeiros, né? De algo que seja importante ser preservado. Necessariamente o povo estava no campo, esse povo aí estava extramuro, não tinha essa proteção, é só para guardar ali o palácio ou algo que fosse muito importante, tá? Mas a construção que ele fez, isso é doido, foi muito caro. Sem falar do próprio templo, que para construir o templo levou 7 anos, tá? Mas parte dos custos do templo foi o próprio Davi quem pagou. Lembrando aí, né, que Davi deixou o seu tesouro pessoal, que não foi pouquinho, para a construção do templo. Então, o templo foi todo revestido de ouro, todo revestido de ouro, todo revestido de ouro. Madeira de cedro, todo revestido de ouro. Veio gente de fora para tomar conta da construção do templo, porque dentro de Israel não tinham pessoas habilitadas para resolver aquilo ali. Enfim, vamos voltar aqui para o texto. Não era pouca coisa, não. Não era. Verso 24. Portanto, ele tinha domínio sobre todos da região, neste lado do rio, desde Tifes até Gaza, sobre todos os reis deste lado do rio, e tinha paz em todos os lados ao seu redor. E Judá e Israel habitaram seguros, cada homem, aqui, ó, habitaram seguros, cada homem debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Beceba, todos os dias de Salomão. Então, eles estavam tendo lá aquela oportunidade. Minha casa, minha vida. Finalmente vou ter minha casa própria. Até você terminar de pagar, meu irmão, você virou escravo do governo. E Salomão tinha 40.000 cocheiras de cavalos para as suas carruagens e 12.000 cavaleiros. Isso aqui é mais uma novidade que Salomão acrescenta dentro de Israel, incorpora ao exército de Israel, porque não existia isso no reinado de Davi. Você vai ver Davi lá com seus guerreiros lutando, cada um, né, a pé, no máximo eram cavalos, com suas espadas, seus escudos, suas lanças, mas cavaleiros e carros, não, isso aí não existia, não. Isso aqui é algo que ele está criando. Ok. Se não existia isso em Israel, quanto custou para fazer isso acontecer em Israel? Isso aqui é o começo do reinado dele. Ele não tinha condição de bancar isso aqui. Não porque não houvesse dinheiro, porque aí era só taxar o povo, não tinha problema. Mas porque ele não tinha pessoas treinadas para fazer isso aqui. Eles não tinham pessoas capacitadas para dominar os cavalos, para a construção de carros. Então, isso aqui era tudo importado. Se, da mesma forma, esse material é importado, tanto o cavalo quanto os carros, quem vai andar em cima desses bichos vem de fora também. Não são do exército de Israel. Então, são os mercenários. São homens de outras nações que dominam a montaria, a cavalaria, sabem lidar com aquilo, são contratados por Israel, e aí eles começam a trabalhar para Israel. A gente vai ver que Israel vai se dividir, Salomão morre, se divide, e você não ouve mais falar de carro nem de cavaleiro. Por quê? Porque eles não eram daqui, eles eram estrangeiros. Então, cada um capou o gato e foi viver sua vida na sua nação. Entende? Então, existia o custo disso aqui também, muito alto, tá? 40.000 cocheiras de cavalos. Alguém aqui já criou cavalo, gente? Já viu o trabalho que dá sustentar um cavalo? São 40.000, viu? 40.000 cavalos para as suas carruagens, 12.000 cavaleiros. É um exército que, em princípio, até me parece pequeno, tá? Só 12.000 cavaleiros me parece um exército pequeno. Mas para esse momento de paz, está de bom tamanho. Tá? Para o tamanho de Israel, para a potência que Israel era, e
o fato de todas as nações em redor não quererem confusão, então 12 mil estava de bom tamanho, mas isso aqui são só os cavaleiros. Lógico que tem infantaria, né? Os homens da espada, os homens da flecha, da lança, tem todo o resto do exército, tem todo o resto do aparato, né, militar. Então, vamos lá. E estes oficiais, cada qual ao seu mês, que os oficiais não são os oficiais do exército, não. São aqueles 12 que a gente viu aqui antecipadamente, tá bom? E esses oficiais, cada qual no seu mês, forneciam provisão para o rei Salomão e para todos os que vinham à mesa do rei Salomão. Nada deixavam faltar. Quando ele fala nada deixavam faltar, fica parecendo que eles têm a intenção realmente de agradar, como o Isis falou lá no começo. Parece que eles têm a intenção de realmente agradar o rei. Aquela falsa sensação de liberdade e de paz, tá bom? Porque, de fato, de verdade, eles continuavam sendo escravos. Também traziam cevada e palha para os cavalos e dromedários. Para o local onde os oficiais estavam, cada qual segundo a sua incumbência. Então, não tinha só que dar comida para o povo, não, ainda tinha que alimentar o cavalo. Cavalo importado. Vocês já viram esse negócio de gado importado? Né? Gado de raça, gado de primeira linhagem, só o sêmen do bicho custa milhões. Pois bem, esse aqui era o tipo de criação que a gente está falando. Então, esses eram animais muito caros. Não era baratinho ter esses animais. Animais de porte, puro sangue, preparados para batalhas, preparados para a reprodução. Isso aqui é muito grande e, sem sombra de dúvidas, muito caro. E tinha que sustentar os benditos também. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e grandeza de coração, como a areia que está à beira do mar. Então, se você for imaginar como é a areia que está na beira do mar, isso é algo realmente que não dá para a gente mensurar. Quando o texto compara, o Espírito Santo, né, o autor do texto, compara a sabedoria de Salomão com a areia que está à beira do mar, eu não sei, não dá para a gente mensurar como esse cara era sábio. Não dá, a gente não consegue. Não. Era diferenciado mesmo. E a sabedoria de Salomão sobressaía-se a sabedoria de todos os filhos da região oriental e de toda a sabedoria do Egito. Vamos lá, aqui, ó, mais uma vez. Lembrando que Israel era um povo meio atrasadinho. Tá? Vivia lá do campo, plantava, colhia, criava o gado, matava, comia. Aquela coisa bem simples. Nem tinham casas direito, nem tinham habitações de pedras. Não, era sempre as tendas, no meio do deserto, anda para lá, anda para cá. Eles estão agora solidificando raízes nesse momento. Já os outros reinos, não. Cada um já tinha lá seus castelos construídos, suas muralhas, suas cidades fortificadas. Então, eles tinham já uma estrutura. Então, eles tinham engenheiros, eles tinham arquitetos, eles tinham tudo isso aí. Tá? O mestre de obra, eles tinham esses caras todos. Não eram esses nomes, né, pessoal? Mas, enfim, vocês conseguem entender. Tudo que eles precisavam para desenvolver a sua tecnologia, a engenharia civil, eles tinham. A própria indústria bélica, eles tinham condição. Né? Enquanto Israel estava lá com as suas relhas e pás, eles vinham lá com lanças, espadas e escudos. Israel nunca foi preparado para guerra. Agora, depois de Davi, é que realmente a coisa muda de história, certo? Então, tá. Então, dentro do Egito, a gente já sabe que eles tinham sabedoria danada. Existem coisas que até hoje influenciam as nossas sociedades, nossa sociedade atual, né, a sociedade ocidental, que vem de lá do Egito. Tem coisas, lembra que quando a gente estudou Daniel, os medos, os persas, os caldeus, eles eram exímios astrônomos, tá? Eles conheciam muito bem a matemática, a física, eram pessoas muito estudadas, eles eram inteligentes, eles eram potência. Vou repetir, Israel sempre era meio atrasadinho.
tá bom? Então, a comparação que o texto faz são com essas nações, não é porque eles são gentios, né, ímpios, idólatras, que significa que eles não são inteligentes, são seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles têm capacidade de inteligência, de desenvolver inteligência. Então, aí o texto fala, a sabedoria de Salomão sobressaía a sabedoria de todos os filhos da região oriental, são esses povos aí que estou falando, os babilônios, caldeus, né? Aquele povo lá, os assírios. E de toda a sabedoria do Egito, que era uma potência também. Aqui já não é mais, mas era uma potência no passado. Porque ele era mais sábio do que todos os homens, mais do que Etã, o Esraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, os filhos de Maol. E sua fama estava em todas as nações ao redor. Pessoal, abra aí o livro de, deixa eu ver, 2 Crônicas, 2 Crônicas não, 1 Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 2, só para a gente fazer uma comparaçãozinha aqui, 1 Crônicas, capítulo 2. Não, todo mundo já abriu? No verso 6, a gente vai ter o seguinte: e os filhos de Zerá, Zinri e Etã, Emã e Calcol e Dara, 5 ao todo. Essa daqui é parte da genealogia de Judá. Judá, aquele lá, filho de Jacó. Ok? Judá se relaciona com Tamar. Lembra? Ele acaba deitando com ela como se fosse uma prostituta, mas, na verdade, era sua nora. Enfim, eles dois têm esses filhos, um casal, são gêmeos, um casal, mentira, gêmeos, né? 2 filhos. Um deles é Pérez e o outro vai ser justamente Zerá. Zerá, ele vai dar origem a Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, que aqui em Reis vai aparecer como Darda. Noutras palavras, o texto de Reis está se referindo a uma turminha que precede, em muitos anos, Salomão. Conseguem perceber isso aí? Então, esses homens, eles eram sábios no tempo deles. Tanto que o texto compara Salomão com esses homens, filhos de Judá. Esses homens aqui, eles não são estrangeiros, são filhos de Judá, são filhos de Israel. E eles são extremamente sábios. E o que é interessante a gente observar é que eles são uma família de sábios, tirando o Zinri, né? O Zinri deu para ruim, né? O Zinri deu tão para ruim que o neto foi bisneto dele, Acã, lembra? O pecado de Acã, roubou a capa, né? Etc, etc, etc. A maldição veio sobre Israel, Josué vai lá, descobre quem foi, sobre quem estava a maldição, a família toda de Acã acaba morrendo, aquela coisa toda. Pois bem, Acã era neto aí, tataraneto, bisneto aí de Judá. Essa parte de Zinri para lá não prestou, deu ruim. Mas os outros filhos de Zerá, eles foram muito bacanas, foram muito inteligentes, ao ponto de eles serem comparados aqui com Salomão. Mas, obviamente, que o texto quer dizer que Salomão, a inteligência dele, a sabedoria dele, atravessou fronteiras, porque comparou aqui com os povos do Oriente, com o Egito, e atravessou o tempo, porque comparou com pessoas que nem existiam ainda nesse momento, não existiam mais nesse momento, mas que deixaram lá o seu legado, tá? Então, o texto fala que ele foi muito mais sábio do que todas essas pessoas. E ele falou 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. E ele falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota da muralha. Ele falou também dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes.
E ali vinham todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão, de todos os reis da terra, os quais haviam ouvido acerca da sua sabedoria. Então, o que o texto quer dizer? Que ele virou uma referência. Ele virou uma referência para todos daquele tempo, daquele período. E até hoje ele é uma referência. Até hoje. Né? O livro de Provérbios, boa parte dele foi escrito por Salomão. Pelo menos o que a maioria dos autores defendem é que foi Salomão quem escreveu a maior parte de Provérbios. Não foi todo o livro de Provérbios, mas a maior parte de Provérbios foi Salomão. É um livro de sabedoria. Né? Com 2 linhas, você pega ali uma inspiração que você leva para o resto da sua vida e aquilo transforma você de tal forma que suas atitudes são tão boas que passam a transferir para você as bênçãos de Deus. A direção é tal que você vai evitar cair no pecado, cair no erro, sofrer a dor do pecado, antes mesmo que isso tudo aconteça, porque ele já fala, olha, acontece isso quando você faz isso. Tá? Então, o livro de sabedoria de Provérbios, maravilhoso. O livro de Eclesiastes, para mim, um dos melhores livros que a gente tem na Bíblia, né? São sabedorias muito profundas. E até hoje a gente ouve falar sobre isso. Hoje a gente dá o nome de coach, né? Essas pessoas que ficam ensinando outras pessoas a serem ricas, a serem, como é que se diz, desenvolvidas, não só intelectualmente, o processo é sempre enriquecimento, usam as palavras de Salomão, que estão em Provérbios e que estão lá em Eclesiastes. Então, a palavra desse homem continua até hoje. Bom, porque não foi de homem, né? De verdade, essa palavra veio do próprio Espírito, que o próprio Deus deu a ele, sabedoria. Ok? Sabedoria. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma coisa aí mais a acrescentar? Fala aí, Isis. Eu nem levantei a mão. Não, é que eu quero te ouvir. Eu gosto de ouvir. Eu lembrei, até para elogiar a Salomão, é usado até para elogiar, você diz alguém, né, quando quer agradar. Não, você decidiu de forma salomônica. Ele e ele era um curioso, não, mas era um estudioso. Ele é referência na botânica, nos animais, não sei o quê. E a todo momento você vê que o povo está feliz com essa organização, sim, com essa estrutura. Sim. A gente disse que é pesado, um fardo realmente pesado sustentar toda essa corte, mas ali o povo está produzindo. E o fato de estar dividido faz com que eles extraiam o melhor daquela região. Né? Vão se tornar altamente especialistas. Se aquela região é boa para o plantio, vão fazer o melhor, vão ser extremamente especialistas naquela atividade, e mesmo que não chegue o mês deles e eles não tenham o produto, mas eles podem comercializar com a sua produção do resto do ano, e aquilo desenvolve a região de uma forma... A gente pensa que uma sociedade ideal seria uma sociedade todo mundo tranquilo, e ninguém precisasse trabalhar. Mas isso geraria o caos. Quando você dá essa atividade constante, incentiva de forma positiva, trazendo àquela região orgulho, né? Você é o melhor, né? Tem regiões do sul, não, eu produzo o melhor vinho. Aquilo dá um status, dá um orgulho, dá uma sensação de pertencimento, de que você faz parte de um grupo e que aquele grupo é importante. Isso tudo contribui para o astral daquela. Você vê que é um povo muito numeroso, que Deus fala que compara a areia da praia. A gente não consegue mensurar quanto tem de areia da praia. Imagine aquele povo. Então, são um povo extremamente numeroso, tem uma capacidade de produção muito grande. E com a demanda, isso gera estímulo. E ele era sábio não só na gestão, mas também
no estímulo de crescimento da sua economia. Uma economia extremamente próspera porque tinha essa demanda grande e esse estímulo. Eu achei extremamente interessante ele trazer essa questão para demonstrar a sabedoria. E é uma sabedoria ampla. Quando Deus dá, ele dá sabedoria em tudo. Talvez ele não... A gente vai ver lá na frente, né? Na gestão da sua vida pessoal. Mas se ele pediu sabedoria para julgar o povo, ele está sendo extremamente eficiente na questão que se trata de povo. Ele foi um grande gestor. E eu fiquei realmente admirada. E quanto é moderno, quanto a nossa sociedade tem a aprender com esse cara que viveu muito, muito antes de Jesus, muito antes de Cristo. É isso. Fechou, dona Martiane? Vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Então, eu estava até pensando, né, com relação a isso, como é bom a gente estar meditando no livro de Reis, porque a gente consegue ter uma noção, né, de quando Deus ele escolhe uma pessoa, né? A gente percebe que nada é em vão, né? Foi Deus que escolheu cada uma dessas pessoas e a Bíblia mostra um antes, né? Como essas pessoas eram antes dessa escolha, como as pessoas eram durante essa escolha e como essas pessoas ficaram depois, né? A gente vai ver o início de tudo, o meio e o fim. E a gente vai ver muitos erros, muitos acertos também. A gente vai ver também muitas atitudes assim de arrependimento. Também a gente vai ver muitas atitudes de orgulho, né? Enfim, a gente vai ver distanciamentos, né? Apostasias, né? A gente também vai ver aproximações, né? Arrependimentos, como eu falei. E sobre Salomão, eu achei bem interessante, porque realmente, como a senhora falou, ele escreveu os 2 livros mais, digamos assim, fantásticos, ricos, né, em conhecimento da Bíblia, né, que foi Provérbios e Eclesiastes. E a gente vai ver que em Provérbios ele começa muito bem, né, falando sobre a sabedoria, enfim, falando sobre os preceitos. Só que quando a gente vai vendo, né, Eclesiastes, a gente vai vendo exatamente onde foi que ele começou a errar, né? Não sei se alguém aqui já leu, mas se a gente lê o capítulo 2, a gente vê onde que começou a queda, né, do rei Salomão, né? Que foi quando ele começou a dar para o coração dele tudo aquilo que ele queria, né? Ele usou da sabedoria dele para quê? Para satisfazer a sua carne, né? Ele refere até as mulheres, ele chama de delícias dos homens, né? Então ele se deu a tudo isso, se deu ao vinho, enfim, tudo que o coração dele queria, ele mesmo foi claro lá em Eclesiastes em dizer que ele não negou, né? Ele deu. Eu acho isso muito válido a gente trazer para cá, porque a gente tem que ter uma noção do que a gente está meditando, né? Do que a gente está aqui se reunindo para estudar, né? Porque a gente não pode só ver apenas o conhecimento que ele tinha. A gente tem que pegar todos os detalhes, né? Porque Deus ele é detalhista e a gente também tem que se aperceber de cada um dos detalhes para a gente não cometer o mesmo erro de Salomão, porque, exemplo, a gente aqui está se enchendo de quê? De sabedoria. A gente aqui está se enchendo de quê? De conhecimento. Salomão, ele tinha tudo isso, mas mesmo com tudo isso, ele acabou caindo, ele acabou se perdendo, né? Podemos dizer assim. Então, a gente não pode chegar aqui nessa meditação e chegar e sair só com conhecimento. A gente tem que sempre estar buscando algo mais,
né? E esse algo mais a gente consegue perceber nesses detalhes, nesses mínimos detalhes, né, que a gente vai ver ao longo das meditações. Eu acho isso muito bacana, porque a gente pode ver, né, aonde houveram os erros e a gente pode fazer diferente, né, não fazer igual, mas fazer diferente. E eu acho isso muito bacana, né? E por isso que vale a pena a gente estar aqui participando da meditação. Na anterior eu não pude estar, né, mas hoje eu estou aqui, né, como eu tinha acabado de chegar do trabalho, mas é muito bom a gente estar aqui, né, nesse momento, é algo que acrescenta muito na gente. E fica aí a dica, né, nas próximas meditações a gente sempre está se apercebendo desses detalhes, né, e focando bastante, não só na sabedoria dele, mas exatamente nos erros, nas atitudes, para a gente poder estar trazendo para a nossa vida e fazendo diferente. E é isso aí. Vocês viram aí na voz de Martiane um certo orgulho, uma vaidade, né? Uma alegria, um contentamento de dizer, eu estava no trabalho, cheguei agora do trabalho. Vocês não perceberam? Isso para mim está nítido desde a hora que ela entrou, que foi a primeira a entrar, e está aqui falando, estou chegando no trabalho, mostrou a farda e tal. Isso é bacana. É exatamente isso aqui que esse povo está sentindo nesse momento. É exatamente essa alegria. Poxa, eu sou produtivo. E eu vou usufruir daquilo que eu produzi. Ah, eu vou pagar imposto. Beleza. Se eu vier a pagar esse imposto, mas eu tiver o meu, tranquilo. O chato é quando você percebe que a gente nunca se satisfaz com o que a gente tem. Você percebe que você pode ir além, que você pode ter mais. Então, por exemplo, hoje lá, vamos supor, não sei. Passou um tempo desempregada. Passou um tempo desempregada, acumulou o quê? Conta. As contas ficaram atrasadas, viraram dívida, ok? Começou a trabalhar. O que vai acontecer? Vou começar a pagar minhas dívidas. Isso é legal, velho. Isso me faz sentir útil, me faz sentir feliz, me faz sentir realizada. A palavra certa é essa, realizada. Aquela sensação boa. Poxa, estou conseguindo resolver minha vida. Pagou as contas, dívidas, agora vai a parte do crescimento. Agora eu já vou poder comprar o calçado que está faltando, já vou poder comprar uma roupa de cama, já vou poder comprar um alimento melhor e por aí vai. Quando você começou a conquistar essas coisas, você vai querer ir além. Bom, já vou começar a pensar em comprar minha moto, meu carro, ou então vou começar a pensar em construir a minha casa, em comprar um apartamento. Você já vai começar a ampliar. E quando nessa pegada você começa a ampliar os seus anseios, que não é pecado nenhum, é natural, inevitável, às vezes desnecessário, mas inevitável, né? Eu tenho um carro, para que eu quero dois? Eu vou dirigir dois carros? Ah, não, mas pô, esse aqui é esporte, e esse daqui, esse é o bruto para ir para a trilha. Ah, eu tenho dois carros, mas agora eu quero terceiro, porque o terceiro, caramba, ele tem uma potência que é coisa de louco. Estava vendo um anúncio de um carro, 700 mil reais o carro. Carro assim, carro, né? Carro. Chega a 200 km, 300 km por hora. Eu vou andar com esse carro aonde, gente? Para ser multado a cada 5 minutos, né? Mas, enfim, eu quero, é bonito, é bacana, eu quero. E aí os nossos desejos não param, né? Aí, quando você começa a perceber que você quer crescer, mas não pode, porque você tem que sustentar o Estado, aí você já começa a ficar indignado. Aí começa a reclamar do trabalho, que está ganhando pouco, que está trabalhando demais, porque você já não está vendo o rendimento, o fruto daquele trabalho, que no início foi bacana, porque te dá aquela sensação de paz, de liberdade e de realização. Só que aí passou essa fase, você já quer começar a crescer, e aí você se reta. Caramba, eu tenho que pagar 30%, 40% de imposto dentro do meu salário, e para onde vai essa desgrama? Porque a minha rua está esburacada, a minha casa alaga,
não tenho segurança, as pessoas me assaltam no ponto de ônibus, eu estou indo trabalhar, os perturbados me assaltam no ponto de ônibus, e por aí vai, e aí você começa a perceber, pô, não é justo, caramba, isso não é... Martinha, eu estou falando, mas não era para falar a seu respeito, não, bateu até a história, né, mas não era nem citar o seu respeito, que ela foi assaltada há alguns dias aí, infelizmente, né, mas aí você começa a pensar, pô, para que eu estou pagando essa desgrama toda, velho? Né? É indignante. Eu vou compartilhar aqui com vocês, não sei se dá para ver aí, volte aqui. Dá para ver aí esse vídeo, pessoal? Pronto, beleza. Olha só, eu quero que vocês olhem as ruas. Eu quero que vocês percebam as paredes, os muros, como é que fala? Aqueles negócios esqueci o nome disso aqui. Boca de lobo. Presta atenção, uma cidade que tem estrutura, velho, não tem buraco no asfalto, não tem buraco no passeio, tudo plano, se um cego andar aí, o cego não cai. As crianças andando na rua, os pais andando com seus bebês. O diabo do trem, bonito, meu irmão, funciona, um metrô que funciona. Cidade preservada. As pessoas andando em paz com suas compras, sua bolsa, nem, sabe, não estão com medo. Tudo bem, cara, vale a pena tu pagar 50% de imposto se você for viver num ambiente desse. É justo? Se você for lá na Suíça, você vai perguntar a esse povo, cara, vocês estão pagando 45%, 50% de imposto. Vocês se sentem bem em estar pagando tudo isso? Olha lá o jardinzinho, isso é tudo natural. Florzinha lá, tudo cuidado. Eu vi até um papelzinho aqui, isso não é normal não, mas vocês vão olhar aí, ó, tudo limpo. Qualquer canto que você olha, tem beleza. Tem beleza. Tudo que tem beleza, pessoal, tem Deus no meio, viu? Tudo que tem destruição, tudo que tem feiura, não estou falando de estética, eu estou falando de coisas que são desagradáveis quando a gente olha e causam uma coisa desagradável no nosso interior. Onde tem esse tipo de coisa, tem a ação de Satanás. Para aí. Dá gosto você viver num canto desse, meu irmão. Dá gosto tu pagar caro para morar num lugar desse. Entendeu? Ponto de ônibus. Se atrasar um segundo o ônibus, o metrô, você não pega, porque ele já passou. Tem organização, tem administração, tem gestão de recursos, não tem corrupção. A gente vai ver aqui que Israel vai se corromper, vai ter corrupção. Um sistema muito grande, as coisas estão vindo relativamente fáceis, porque o povo não reclama, o povo está feliz. As coisas estão indo relativamente fácil. Abre espaço para quê? Para corrupção. Vem fácil, vai fácil. A gente vai ver mais na frente. Fala aí, Fernando. Esse período trazido aqui nesse capítulo é um período de cumprimento da palavra de Deus, né? É um período em que o povo, digamos, está sendo abençoado. O verso 25, ele fala o seguinte: que Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Dona Lília fala muito melhor sobre isso do que eu, que é o contexto do povo judaico, né? O Senhor Jesus ensinava muito usando as questões culturais do povo judeu para ensinar e fazia com que facilitasse o entendimento. Então, quando ele se refere aqui, debaixo da sua videira, da sua figueira, é para representar a satisfação de você comer do fruto do seu trabalho. O povo, nesse período, usufruía do resultado do seu trabalho, como foi dito mais cedo por Dona Lília. E o interessante dessa colocação aqui, nesse momento de falar do fruto da sua videira, da sua figueira, é a manifestação da palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus, que também remete ao reino messiânico.
que é trazida no livro de Zacarias, no livro de Malaquias e em vários outros pontos da Bíblia. A palavra de Deus se refere a estar, habitar debaixo da sua figueira, da sua videira, que representa a paz, representa você ter a liberdade de comer do fruto do trabalho das suas mãos e de você estar debaixo das bênçãos do Senhor. Então, esse é um momento de fato de cumprimento da palavra de Deus que o povo de Israel está vivendo, ainda que com todo esse preço, ainda que com todo esse futuro que eles vão ter aí, esse despertar para toda essa realidade, essa dificuldade, por preço que eles estão pagando. Esse é um momento de cumprimento da palavra de Deus, que é muito bacana a gente ver o entrelace da palavra, o relacionar da palavra aqui, a confirmação mais para frente, é muito bacana isso aí. Perfeito. Muito bem colocado aí. Cumprimento das promessas de Deus. Vai chegar para o povo que Deus prometeu. Se eles vão usufruir isso para sempre, aí já são outros 500. Vai depender do comportamento deles para com Deus. Fala aí, Cristiane. Fala aí, Cristiane. Deus levou o povo à terra prometida. Eles chegaram à terra prometida. Na terra prometida, manava leite e mel. Tudo que eles plantavam, eles colhiam. Eles tinham uma vida tranquila, claro. Os inimigos que iam lá, então eles estavam sempre em guerra, certo? Quando o povo pediu um rei, não havia necessidade de um rei, porque Deus era quem cuidava e Deus provia aquele povo. Aquele povo, ele era um povo livre. Eles viviam no lugar deles, uma vida separada, que Deus preparou para eles. Mas eles não estavam presos. Eles não viviam embaixo de regras, de leis, de obrigações. Porque a única obrigação que eles tinham era ser obediente a Deus, entendeu? Mas eles acharam muito, não estavam satisfeitos, não. Então pediram um rei, mas não faltava nada para eles, eles não passavam mais fome, eles não tinham mais a necessidade. Porque eles não estavam evoluídos, porque tipo, quero conhecer, quero que a gente cresça, porque os outros povos são assim e a gente não. Mas eles não tinham necessidade disso. Mas pediram um rei. E um rei? Vou dar um exemplo de mim. Eu trabalho, e recebo por quinzena. Mas vamos supor que eu tenho que dar 40% do que eu ganho naquela quinzena. Ponto. Eu tenho que pagar meu aluguel. E se for uma quinzena fraca? Eu tenho que dar os 40% independente de qualquer coisa. Eu vou passar necessidade, eu não vou ter dinheiro para pagar meu aluguel. Vai dizer que minha vida agora está melhor? Não, não está melhor. Aí Salomão constrói as 3 construções grandíssimas ao mesmo tempo, sendo que o templo dele levou 7 anos. O palácio dele levou 13 anos. Eu só não sei quanto tempo levou as muralhas em volta de Jerusalém, isso aí eu não sei dizer. Aí está aquele povo lá trabalhando embaixo de sol a sol, carregando pedra nas costas, empurrando aquilo tudo. E vai me dizer que eles estão hoje melhores do que antes? Não estão não, gente. Não estão não. Só que, claro, não entra em detalhes uma vida dessa, é só a gente parar e pensar a vida que esse povo passou a ter. Claro, eles não tinham mais o medo de vir os filisteus, eles não tinham mais o medo de vir os inimigos tomar, mas a vida deles era abaixo de lei, e eles tinham que cumprir. Com certeza existe alguma lei que se eu não pagasse os meus 40% aqui, alguma coisa ia acontecer comigo, porque senão eu nunca ia me preocupar de ter que pagar. E aí eu paguei os 40%, não consegui pagar o meu aluguel, nem botei comida para mim, para Tiago na mesa. E aí, estou feliz? Não. Aí eu vou clamar a Deus? Não. Deus vai falar assim, não, você pediu um rei, então agora tem que viver à base desse rei aí, não posso fazer nada. Então aí eu vou ter que ir também lá para a muralha de Jericó levantar pedrinha para poder render um pouquinho mais, senão não vou conseguir manter minha casa,
nem sobreviver. Vai dizer que não teve escravidão? A escravidão foi lascada, sim, foi sim. Aí, Deus fala para Salomão, que assim como ele foi, se andares, deixa eu botar meu óculos aqui, Deus falou para Salomão, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Sendo que Deus, quando falou para Davi, aqui em 1 Coríntios, Crônicas também, Deus falou, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Aqui uma promessa que Deus deu, falou com Davi, que Deus ia cuidar de Salomão. Deus teve que cumprir. Deus foi com Salomão, mesmo Salomão fazendo essas coisas. Será que Deus não viu o povo dele sofrendo? Viu, mas Deus não podia fazer nada. Porque Deus prometeu a Davi. Mas Salomão não cumpriu, não seguiu os mandamentos, e o reinado dele só durou 40 anos. Depois veio toda a destruição. E aí, dizer que o povo foi feliz para sempre, não foi feliz para sempre, não, gente. Não foi, não. Foi só início. Ponto. Só foi o período do rei Salomão. Depois, os próprios impostos, a própria carga tributária foi o que causou a cisma. Não foi só isso, mas uma das principais causas que causou depois a cisma entre Israel e Judá. Fala aí, Fernanda. Essa questão que Cris trouxe, ela é interessante para a gente pensar no seguinte. Nós estamos analisando essa fatia de tempo aqui, né? Esse momento da meditação em cima desse livro, desse capítulo aqui. Então, dentro desse período aqui, em que estamos meditando, a palavra nos diz que em tudo esse povo foi abençoado. Nesse período aqui, fatiando, diz que esse povo, a eles nada faltou. E o que não está dito aqui é porque, como é que a gente aprendeu nas meditações? Que o que está escrito é porque é para estar, e o que não está é porque não é fundamental. E aí a gente medita e vai buscando entender algumas coisas. Mas nessa fatia aqui, nesse período, está claro na própria palavra que o povo foi abençoado em cumprimento à palavra de Deus. Posteriormente, a gente sabe que a coisa vai pesar de verdade e que daí vem toda a divisão e tudo mais que a gente vai estudar mais profundamente lá para frente. Fala, Cristiane. É isso aí. Realmente não pode faltar nada, sabe por quê? Porque eles já estão na terra prometida, Fê. Eles já estão morando na terra prometida. Deus prometeu. Deus tirou aquele povo de Faraó, do Egito, da mão de Faraó. Deus fez aquele, sabe, Moisés, tadinho, não viu chegar por causa do povo, entendeu? Então, realmente, naquele momento, estava cumprindo a promessa de Deus lá de trás. Eles estavam na terra prometida. Eles não precisavam exatamente ter um rei para não estar faltando nada. Não iria nunca faltar nada, entendeu? Realmente, o que você falou, confere. Mas é uma promessa de Deus, ó, desde muito tempo atrás. Exato. Isis. A fala de Lia me fez refletir. E aí eu lembrei de Dona Cida, a saudade de Dona Cida, trazendo para os dias de hoje. E o que fica para a gente? De que até para a gente exercer o papel de gestão, que em algum momento todo mundo vai fazer o papel de gestor. Nem que seja da sua casa, dos seus recursos, da sua família, ou do seu trabalho. Todo mundo vai exercer esse papel de gestão, e até para exercer esse papel a gente precisa de Jesus, a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa buscar em Deus sabedoria. Eu tenho um case muito interessante. E eu já estou pensando até em desistir, passar o cargo. Quando eu me mudei aqui para o prédio, estava meio sem gestão.
mês solto, cada um faz o que quiser. E a gente sabe que essa é a vontade do diabo, do caos, da bagunça, da sujeira. Isso é a terra fértil do inimigo. E a gente percebe aqui que na gestão que tem a presença de Deus, que tem a mão de Deus, tem a sabedoria de Deus, é uma gestão de bênção, de alegria, de muita organização, de muita limpeza, todo mundo ali motivado, feliz. E a gente precisa trazer esse modelo de gestão para a nossa vida. E aí, quando eu tomei a iniciativa, a gente tem uma reunião uma vez no mês e estipulei uma taxa de condomínio muito pequena, muito mínima, em vez de pensar em construir alguma coisa e uma contribuição alta, como geralmente, né? Vai fazer um novo, alguma coisa, uma melhoria, e aí ratear pelo número de apartamentos. Uma contribuição pequena, e esse fundo vai prover as melhorias para o prédio. E depois que a gente teve essas reuniões, ficou dividido cada andar, cuidar da sua limpeza, em vez de pagar alguém para limpar o prédio todo. Cada andar são 6 apartamentos, essas 6 pessoas se dividem durante a semana e faz a limpeza do seu andar. Isso mudou muito, porque a gente não fica esperando por ninguém. Eu vou lá, estou arrumando minha casa, aproveito, faço o meu corredor, a parte de fora, externa, que o povo jogava lixo pela janela, e vê tudo capinado, tudo limpinho, estimula, ou pelo menos inibe o bagunceiro de sujar. E o engraçado é que os bagunceiros, os porcos, como diz o outro, foram embora. As pessoas que traziam caos, normalmente, naturalmente, se mudaram. E a gente acha que isso é ruim, que está diminuindo o número de pessoas. Não, isso é maravilhoso. O mal, né? Se sente reprimido quando o povo de Deus é maior, é mais forte, é mais numeroso. Tanto que no tempo de Salomão, os inimigos estavam ali vivendo até no tempo de paz. A gente vai ver mais na frente, né? Que o rei Salomão é elogiado pelos seus inimigos, pelos povos próximos, é elogiado e até ajudado na construção do templo. A gente vai ver lá, né, as árvores da Níbia. E isso é muito interessante para a gente trazer para a nossa vida, para as nossas gestões. E isso foi um insight até para mim, ter esse cuidado agora de buscar em Deus. Tudo que eu for fazer como gestão, buscar a sabedoria de Deus, para ser algo digno do meu Deus, algo digno de dar um bom testemunho, até no nosso trabalho, até na nossa gestão, mostrar a mão de Deus e ser testemunho. É isso. Arrebentou, mestre, arrebentou. Fala aí, Cristiane, para finalizar. 1 minuto, viu, Cristiane? Para a gente Vou fazer a tentar última falar bem oração. rapidinho. Vou dar uma Pode analisada falar. no que me veio agora aqui. Uhum. Salomão primeiro começou as construções e casou com a filha de Faraó. Depois, parou para pensar, alguma coisa estava dando errado, tá? Porque começou a fazer os holocaustos. Aí ele fez os 1000 holocaustos, Deus apareceu em sonho para ele. Aí ele fez o pedido de pedir o quê? Sabedoria. Quando Deus deu sabedoria, ainda falou, olha a dica, segue meus mandamentos, você contigo. De repente surgiu aquela situação dele julgar as 2 mulheres, aquela causa lá. Aí no versículo 28 fala assim, todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Tá, mas tudo isso já tinha começado a reinar, a agir. Então, alguma coisa nesse meio, porque o povo até então só veio acreditar que ele tinha a sabedoria de Deus depois desse julgamento, depois que Deus deu a ele sabedoria, entendeu? Então, até então, ele já estava reinando antes de buscar uma direção de Deus. Então, e depois foi que a coisa caiu. Alguma coisa estava acontecendo, porque esse versículo aqui não foi à toa. Para mim, o que aconteceu foi ele começar a se envolver com as mulheres que não eram de Israel.
Mas vamos lá, pessoal. Vamos encerrar por hoje. Amanhã a gente continua. Amanhã, Izzy, já que eu terminei hoje o capítulo, é tu, viu, Fia? Se prepara aí. 9 horas a gente vai estar aqui. Capítulo 5. Ai, meu Deus. Capítulo 5. Terminei hoje, né? Eu pensei que ia terminar em 2 dias, mas terminamos hoje. Então, você se prepara aí para amanhã. E aí, Monique, você faz a oração aí de encerramento, Monique, por favor? Querido Deus e eterno Pai, Espírito Santo, nós estamos aqui para te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje, meu Pai. Por tudo aquilo que cada serva tua, cada filha tua, meu Pai, foi nos direcionando pelo teu Espírito e o Senhor falando com cada uma de nós também, meu Pai. Que nada do que foi ouvido aqui, meu Deus, venha cair no esquecimento, que nós venhamos praticar, meu Pai, naquele momento que a aflição venha tomar conta de nós, meu Pai, que o teu Espírito venha nos lembrar, meu Pai, da tua palavra, de tudo aquilo que nós venhamos meditar, meu Pai, aprendendo mais de ti, meu Pai, para que possamos mais e mais, meu Pai, te agradar, meu Deus, porque essa é a intenção, te agradar, meu Pai. Entregamos a vida de todas e a família de todas em tuas mãos, meu Pai. Que a tua luz venha direcionar o nosso caminho, meu Pai. E dos nossos familiares também, meu Deus, para que possamos ser exemplos para eles, meu Deus. Não é fácil, meu Pai, mas nos capacita, porque se o Senhor nos escolheu, meu Pai, é porque a tua promessa irá se cumprir na nossa casa, meu Pai. E é isso que nós cremos, meu Pai. E já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Amém, povo lindo. Por hoje é só.